Em 5 dias, os bancos renegociaram cerca de R$ 500 bilhão pelo Desenrola. Foram mais de 150 mil contratos refinanciados, de acordo com o balanço preliminar da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Vamos falar sobre o Desenrola Brasil agora, com a economista Marcela Kawauchi. É isso, Marcela? Perdão. Kawauchi. Kawauchi. Muito bem, acertei agora que você me ensinou. Marcela, vamos lá, né? A gente está falando de um programa que está tendo uma atenção imensa do governo, claro, né? Tem um movimento político e econômico também, mas eu quero focar contigo no quanto que esse programa pode trazer de benefício para a economia, aquecendo a economia, trazendo bons ventos aí nos próximos meses. O programa é bem importante, né? Sair das dívidas é importante para que a pessoa deixe de gastar dinheiro com juros, com aquela dívida que ele tomou lá atrás e redirecione esse gasto para bens e serviços de forma que isso movimente o PIB brasileiro. Então, o programa é super relevante para ajudar aquela pessoa que tomou uma dívida, muitas vezes caiu na inadimplência sem querer, sem se organizar financeiramente, agora quer voltar a consumir. Agora, né, a gente também precisa saber assim, para a pessoa não voltar a ficar endividada, porque o Desenrola vai dar uma ajuda para essas pessoas, né? Mas para não voltar para o caminho da dívida, Marcela, qual é a dica? É importante que esse programa seja entendido como uma oportunidade única. É importante que a pessoa que tem dívida procure o seu banco para sair dessa situação, mas é importante que essa pessoa procure também algum tipo de educação financeira. O programa vai oferecer cursos de educação financeira que não são mandatórios. Então, é importante que a pessoa aproveite esse momento em que sai da dívida para zerar uma condição financeira ruim e, a partir daí, tomar atitudes diferentes da que a levaram a tomar uma dívida que muitas vezes fica impagável lá atrás. Então, é importante entender isso como uma oportunidade, mas não como algo que vai ser recorrente. Agora, tem um segundo momento também aí desse programa, Marcela, que vai trazer, possivelmente, foi prometido, a renegociação daquelas dívidas caseiras domésticas, né? Que é com conta de luz, enfim, aquelas dívidas que estão dentro de casa e fazem parte do nosso dia a dia. Qual é a relevância de trazer para dentro do Desenrola esse tipo de negociação também? As dívidas renegociadas começaram com as dívidas bancárias, que em geral são aquelas muito caras, porque as taxas de juros dos bancos são realmente muito altas, né? O cartão de crédito chega a 450% ao ano. Agora, aquelas dívidas de casa, dívida com água, luz, telefone, são importantes para que a pessoa coloque o seu dia a dia em ordem. Então, em um segundo momento, se o Desenrola de fato começar a abarcar essas dívidas, vai ser ainda mais importante, porque essas dívidas também têm uma penalidade muito importante, que é a pessoa ficar sem acesso a esses serviços, né? Então, é importante que todas as dívidas sejam abarcadas, inclusive também, em algum momento, dívidas de lojas também, para que as pessoas podem ter uma gama muito grande de possibilidades de renegociação e aí sim voltem a consumir, né? Voltem para o mercado de consumo, o que pode ser importante para movimentar o PIB brasileiro. Agora, a gente que é da política, Marcela, tem um olhar também para a busca de uma reconstrução de ponte do governo, que esse Desenrola, ele surgiu ainda na campanha do Lula, porque ele queria fazer essa reconstrução de diálogo com a classe média. Atende também a esse objetivo na sua avaliação? Sim, a gente tem visto o presidente fazer algumas pontes que são muito focadas no consumo da classe média. Tem o Desenrola, tem a questão dos carros, né, daquela isenção de impostos para carros, que também tem essa função. Isso é importante, sim, para incentivar o consumo, mas a gente tem que lembrar que o governo também tem que fazer
algo que seja focado também no consumo, no crescimento de longo prazo. Então, essas iniciativas são importantes para impulsionar o PIB, para impulsionar o acesso a bens e serviços, mas seria importante também que o governo pensasse não só nessa ponte para a classe média consumir no curto prazo, mas também num prazo mais longo. E aí eu estou falando de reformas microeconômicas que pudessem dar um acesso ao crédito melhor, um crédito mais barato, incentivos à educação financeira, enfim, algumas coisas que fossem mais perenes. Marcela, você está acompanhando certamente, como economista, as discussões das propostas econômicas em votação no Congresso. Precisa finalizar arcabouço fiscal, precisa seguir com reforma tributária, o Desenrola também precisa passar por um projeto de lei com a anuência dos deputados, tem imposto de renda, a agenda econômica é prioridade esse ano. Qual desses projetos você diria que tem maior urgência nesse momento, que hoje estão sob a tutela e o olhar da política? Bom, em primeiro lugar, a questão do arcabouço é urgente porque o governo precisa mandar a lei de diretrizes orçamentárias até o final de agosto. Então, é importante que o arcabouço passe para que o governo consiga incluir essas novas regras no orçamento do ano que vem. Agora, a reforma tributária, ela é um projeto que já está muito atrasado, né? A gente sabe que a reforma tributária tem sido discutida já desde governos passados, então também passar a reforma tributária é muito importante. Agora, vale destacar que, surpreendentemente, essas duas reformas andaram rapidamente, né, pelo Congresso. A reforma tributária a gente imaginava que teria muito mais discussão, já passou pela Câmara, agora no Senado, e mesmo o arcabouço fiscal, que não é uma regra perfeita, mas é uma regra que dá mais previsibilidade para nós economistas e para o mercado em geral, são nortes positivos para esse governo, né? Então, enfim, a gente tem aí um direcionamento muito interessante do governo, até de forma surpreendente. Marcela, um outro assunto que surgiu aí nos últimos dias, gerou até muita brincadeira na internet, e muita divergência também, que foi a declaração do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a pretensão dele de caminhar com a taxação dos super ricos. Aproveitando aqui seu conhecimento, eu queria que você explicasse quem são os super ricos que Haddad quer taxar, para a gente explicar para as pessoas, né? Teve muito meme sobre esse assunto, gerou muita brincadeira e, claro, muita discussão também nas redes sociais. Isso também é algo que vem lá da campanha do presidente Lula, né? A ideia do governo é um governo que precisa de mais arrecadação para cumprir o arcabouço fiscal e para fazer frente a todas essas promessas de mais impulso à economia. Esse governo precisa de mais arrecadação. E aí o governo tem tentado focar esse aumento de arrecadação naquelas pessoas que têm um patrimônio significativo. O governo começou a dar esse passo lá no 1º de maio, quando Lula anunciou a isenção do imposto de renda para a pessoa física até R$5.000 e a taxação das pessoas que têm dinheiro offshore, que quer dizer pessoas que têm dinheiro fora do país. É um dinheiro declarado, é um dinheiro legalizado, mas o governo tenta aumentar a arrecadação de impostos sobre esse patrimônio. O segundo passo, de acordo com o que o governo tem indicado, seria taxar os super ricos no Brasil. Então, por exemplo, taxar os dividendos das empresas. Hoje em dia, o empresário ele paga o imposto de renda da empresa, mas aí o dividendo que vem para ele não é taxado. Então, a forma como vai ser cobrado esse imposto vai mudar um pouco. Então, o governo tem indicado que vai focar nesses empresários, vai focar nos mais ricos, de forma a ter mais arrecadação para fazer frente a todas essas promessas. Marcela, obrigada, adorei, muito didática, gostei demais de conversar com você, das explicações muito claras. Conversamos com a economista Marcela Kawauchi. Agora sim, acertei. Obrigada, até uma próxima. Obrigada.